Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar, gente. Uma alegria poder começar com os irmãos essa série de mensagens do livro dos Salmos. Uma forma da gente aprender cada vez mais da palavra do Senhor. E hoje a gente vai meditar no Salmo de número 1, né? A gente vai fazer sempre a leitura em sequência. Deixa aí já a sua Bíblia aberta, né, de uma vez no Salmo de número 1, e daqui a pouco a gente vai fazer a leitura dele. Salmo de número 1, amém? Enquanto você deixa aberto aí, hoje eu vou fazer diferente porque eu quero trazer uma introdução ao livro dos Salmos, e depois é que a gente vai fazer a leitura. Então, antes da gente começar aqui com essa introdução, eu queria que você baixasse a sua cabeça um pouquinho comigo. Vamos orar? Pedir ao Senhor para que nos ilumine. Vamos lá. Senhor, nós queremos em primeiro lugar te agradecer, ó Pai, pela oportunidade de estarmos na Tua presença. Nós te agradecemos, ó Deus, por essa manhã. Te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Colocamos diante de Ti, Senhor, a nossa mente. Colocamos diante do Senhor a Tua palavra. Diante do Senhor também, ó Deus, todo esse plano de estudo que nós estamos fazendo daqui para frente. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que o Teu Espírito Santo traga entendimento e compreensão, ó Pai, aos nossos corações. O que nós te pedimos, ó Deus, desde já, agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Bom, como eu estava comentando então com os irmãos, estamos começando hoje uma sequência, né, de mensagens, de exposição dentro do livro dos Salmos. A cada semana a gente vai falar de um salmo, né? Vamos falar aí em sequência. Vamos começar hoje com o Salmo 1, e aí consecutivamente a gente vai 2, 3, 4 e assim por diante, não é? Mas antes de ler o Salmo de número 1, eu gostaria de fazer alguns comentários aqui que são introdutórios sobre o livro dos Salmos, né? Para a gente já entender um pouquinho, ter uma noção, né, do que é esse livro, para que depois, a partir dessa compreensão, a gente consiga entrar mais apropriadamente no livro em si, né? O livro dos Salmos, irmãos, é um livro que faz parte de uma terceira divisão da Bíblia hebraica, né? Por que eu falo Bíblia hebraica? A nossa Bíblia, além de ter o que a gente chama de Antigo Testamento, tem os livros que a gente também sabe que fazem parte de uma outra coleção que nós também chamamos de Novo Testamento. Os judeus antigos, eles não tinham o Novo Testamento. Aliás, a igreja primitiva ainda não tinha o Novo Testamento, né? Então, eles utilizavam o que nós chamamos hoje de Antigo Testamento, né? Que para eles era também chamado de Tanakh, né? Que na escola dominical, mais para trás, aí, a gente chegou a explicar o que era isso, né? Era um acrônimo de lei, profetas e escritos. Claro que é um acrônimo no hebraico, né? E aí, então, os Salmos, eles fazem parte do primeiro livro dessa terceira seção, né? Lei, profetas e escritos. Os Salmos, o livro dos Salmos, é o primeiro dos escritos. Em Lucas, capítulo 24, versículo 44, Jesus falou a respeito de todo o Antigo Testamento, de toda a Escritura, testificar ou testemunhar a respeito dele. Então ele chegou a dizer assim, ó, que na lei, nos profetas e nos salmos, é possível encontrar referências a respeito dele. Então, quando ele diz nos salmos ali, ele está falando dos escritos, né? Porque os salmos fazem parte aí desse primeiro, é o primeiro conjunto de livros dos escritos. Então, por isso que ele acaba se referindo dessa maneira, né? Bom, o título em português, como a gente usa, ele vem, na verdade, né, da tradução que foi feita do hebraico para o grego, né? A gente sabe, como eu falei para vocês aqui, que o Antigo Testamento, então, ele foi escrito em hebraico. E houve um período em que esse Antigo Testamento foi traduzido para o grego. Isso por quê? Porque naquela época, o idioma universal, né, que vinha sendo utilizado por maior parte da população era o grego. E houve, então, essa necessidade. O nome dessa tradução, nós chegamos a falar isso também numa escola dominical mais para trás, né? Que era a Septuaginta, ou seja, a versão dos 70. Isso por quê? Porque 72 anciãos, 6 anciãos de cada tribo de Israel, de acordo com a tradição dos judeus, né, se reuniram
e eles então fizeram essa tradução do texto original em hebraico para o grego, que era o idioma dominante, né, naquele período, por volta ali do século IV até o terceiro, segundo, antes de Cristo ainda, né? Então o nome Salmos vem, na verdade, dessa tradução, né? É uma palavra que vem aí do grego que significa cânticos, né? Significa cânticos sagrados, ok? E isso tem a ver também no grego com impulso, toque, por causa dos instrumentos de corda. Agora, o nome dos salmos em hebraico, né? A gente viu aqui psalmoi, né? Seria em grego. Em hebraico é terrilim, né? Que significa também louvores, cânticos de louvor, né? Agora, uma curiosidade, geralmente a gente olha para o livro dos Salmos e a maioria das pessoas pensam que Davi escreveu tudo. Não sei se você já percebeu. Às vezes alguém abre a Bíblia e fala, vamos ver o que Davi fala aqui. Né? De acordo com Davi, às vezes não foi Davi quem escreveu aquele salmo. Então a gente tem ao todo 150 salmos aí na Bíblia, né? Desses 150, gente, 73 são atribuídos a Davi. Quase a metade dos salmos são atribuídos a Davi, né? Mas não são todos, né? 73 nós temos aí a descrição, né, no decorrer do livro dos Salmos, atribuindo, dizendo, ó, esse salmo é de Davi. Agora, nós temos outros autores, e temos alguns que não foram identificados. Então eu vou dizer para vocês aqui, para a gente ter uma noção. Por exemplo, Moisés, tem um salmo de Moisés, que é o Salmo 90, né? Inclusive, se você voltar lá no Antigo Testamento, lá no Pentateuco, você vai encontrar alguma referência, né, a esse cântico de Moisés. Então nós temos um salmo de Moisés, que é o número 90 aí da sua Bíblia, salmo de número 90. Temos 2 salmos de Salomão, né, o filho de Davi, ok? Salmos 72 e 127, são salmos escritos aí por Salomão. Temos 12 salmos escritos por um homem chamado Asaf, que é o Salmo 50, e depois do 73 até o 83, né, nós temos ainda também um salmo de uma pessoa chamada Emã, que é o Salmo 88. Temos um salmo de uma pessoa chamada Etã, que é o Salmo 89. E temos também ainda 10 ou talvez 11 salmos atribuídos aos filhos de Corá. Então, ou seja, nós temos aí, dos 150 salmos, praticamente 150, 100 ou 101, que a gente sabe quem são os autores. E aí sobra para a gente, desses 150, 49 ou 50 que a gente não sabe quem escreveu. Né? São salmos aí que não têm autoria definida. Né? Para a gente hoje eles são anônimos, né? Porque a gente não sabe. Mas às vezes, né, um ou outro aí a tradição dos judeus acaba dizendo quem é. Mas a gente não pode confiar nessa tradição, né? Porque é uma tradição que às vezes tem algumas falhas. Isso numa outra ocasião eu explico para vocês. Na medida que a gente também for chegando, né, nesses salmos aí desses homens, né, que a gente comentou, a gente vai explicar quem eles foram. Ok? Vamos entender um pouco melhor a respeito deles. Bom, agora uma outra curiosidade sobre o livro dos Salmos. Se você depois der uma folheada na sua Bíblia, você vai ver que o livro dos Salmos, ele é dividido em 5 livros. Aí na Bíblia mesmo você vai ver, livro 1. Né? Aí ele vai do 1 ao 41. Do Salmo 1 até o 41 é o que os judeus chamavam de livro 1 dos Salmos. Né? Do 42 ao 72 é o livro 2. Do 73 ao 89 é o livro 3. Do 90 ao 106 é o livro 4. E do 107 ao 150 é o livro 5. A gente tem algumas teorias a respeito do porquê, né, desses 5 livros aqui. As 2 teorias assim mais aceitas são as seguintes. A primeira diz respeito à maneira como os judeus geralmente faziam a leitura do Pentateuco. Então eles tinham um cronograma de leitura, né? Todas as vezes que eles se reuniam, eles liam em sequência, né, o Pentateuco, e aí coincidia, né, de durante todo o período que eles faziam a leitura do Pentateuco, eles terminarem junto com os Salmos. Então eles liam um trecho do Pentateuco e em seguida liam também o Salmo. E aí coincidia de terminar, né, dessa maneira. Então, por exemplo, Gênesis terminava no Salmo 41, né? Êxodo terminava no 72,
Levítico terminava no 89. Números terminava no 106. Deuteronômio terminava no 150. Então eles iam lendo em sequência. E aí provavelmente essa é uma das possíveis razões pelas quais os judeus dividiram os Salmos em 5 livros, né? E existe ainda uma outra possibilidade, né, de ter dividido os Salmos em 5 livros, que teria a ver com a maneira como eles juntaram esses Salmos. O que são os Salmos, na verdade? Seria o inário do povo judeu naquela época, né? Hoje, por exemplo, você pega lá as Assembleias de Deus, eles têm o inário deles. Como é que chama lá o inário da Assembleia de Deus? Como é que é o nome lá, quem lembra? A harpa cristã, né? Lá os batistas, os presbiterianos também têm um inário. Alguém sabe o nome? É o cantor cristão, né? E nós, nazarenos, também temos um inário, né? Que é o inário louvor e adoração, né? Alguns louvores, inclusive alguns hinos ali, são universais, né? Tem todos os inários, mas às vezes a tradução é um pouquinho diferente, né? A versão que a gente usa de alguns hinos aí são um pouco diferentes. A gente quer, inclusive, aproveitar esse culto da manhã para tentar resgatar um pouco, né, do nosso inário, trazer aí alguns dos nossos hinos, né, e cantar aqui para aprender um pouco mais sobre a nossa identidade também, né? Então, acredita-se, é uma segunda possibilidade, é que esses livros aqui teriam sido essas primeiras junções, né? Formou-se um primeiro inário, depois eles juntaram mais um pouquinho, fizeram, né, uma segunda parte, uma terceira parte e assim por diante. E aí, então, seria uma também possível explicação para o porquê desses 5 livros aí que a gente vê escrito nos Salmos. Mas a gente não pode comprovar que seja por isso, tá bom? Bem, outra coisa importante sobre os Salmos, né? Os Salmos, gente, eles de fato têm uma importância muito grande em toda a Bíblia, não só no Antigo Testamento. O Novo Testamento mostra para a gente a importância desse livro, né? Para vocês verem a importância deles, eu até coloquei, né, como um tema geral, assim, né, desse nosso estudo sequencial aqui no livro dos Salmos, né, a ideia de espiritualidade, devoção e fé. Porque nós encontramos isso de uma maneira muito forte no livro dos Salmos, né? E os Salmos, então, eles têm uma importância muito grande. Para vocês terem noção disso, Lutero, o reformador, né, Martinho Lutero, chegou a dizer que os Salmos é uma Bíblia em miniatura, para a gente ter uma noção, né? João Calvino, que foi outro reformador também, disse que os Salmos é uma anatomia de todas as partes da alma, né? Porque não existe emoção que não seja representada aqui como um espelho. E é interessante, a gente vai ver exatamente um pouco disso no decorrer, né, das nossas abordagens aqui do livro dos Salmos, né? São livros assim que os autores, né, eles colocam as suas emoções para fora, né? Eles externam seus sentimentos. Então a gente se identifica muito facilmente com os Salmos por causa disso. E o Novo Testamento também mostra para a gente um lugar especial dos Salmos, né? Para você ter noção, a gente tem aproximadamente 263 textos do Antigo Testamento citados no Novo Testamento. É muito texto, né, gente? É muito versículo citado no Novo Testamento. Porém, desses 263 textos, para você ter uma ideia, 93 são dos Salmos. É muita coisa. Observar bem, né, ó, nós estamos dizendo aí que aproximadamente um pouco mais de 1/3 das citações do Antigo Testamento vem dos Salmos. Então é uma quantidade muito grande, né? Ou seja, pouco mais de 1/3 das citações vem dos Salmos. E eles citam textos da lei, citam textos dos profetas, né? Mas o livro dos Salmos aí ganha de disparada, né? Então aí a gente vê também a importância do livro dos Salmos, até no próprio Novo Testamento. Bom, e por último aqui, para a gente, né, introduzir o livro dos Salmos, eu queria mostrar para vocês também os tipos de salmos que aparecem na Bíblia. Então nós temos alguns tipos de salmos, né, a forma como a gente cataloga eles, né? Isso nos ajuda também a estudar esse livro. Então nós temos aí pelo menos 7 tipos de salmos. Quais são eles? O primeiro tipo de salmo que a gente tem são os salmos chamados de sabedoria ou de contraste moral. O que são os salmos de sabedoria? São aqueles que ensinam a respeito de alguma coisa do dia a dia, para a vida da gente, né? Que mostram algo que realmente é importante para a gente aprender a viver e a lidar com as questões do dia a dia aí da nossa vida.
Nós temos também uma segunda categoria, que são os salmos reais, ou também chamados de salmos messiânicos. São aqueles salmos que falam de Jesus. E a gente vai ver no decorrer dessa nossa abordagem aqui nos salmos, que alguns, muitas vezes, são citados, né, lá no Novo Testamento, e de fato eles estão apontando para Jesus. São salmos que estavam já profetizando a vinda do Messias, né? Então, tem salmos ali muito evidentes nesse caminho messiânico. Nós temos ainda salmos de lamentação, né? O que são esses salmos de lamentação? São aqueles salmos em que as pessoas, elas fazem um tipo de oração, e às vezes algumas pessoas confundem, né? A murmuração com a lamentação. A murmuração é a pessoa reclamando, mas a murmuração é uma forma de colocar uma queixa diante do Senhor. E aí nós vamos encontrar salmos de lamentação, por exemplo, em nível individual e em nível nacional. Às vezes o salmista reclamando de uma coisa pessoal dele, né, como por exemplo a gente vai ter salmos ali de Davi, né, se queixando de Saul, porque Saul estava perseguindo ele, e ele não fez nada demais, ele nunca foi contra Saul, ele nunca almejou o lugar de Saul, e Saul perseguiu. Então ele vai fazer lamentações às vezes em função disso, né, da injustiça que ele sofreu, e às vezes em função até da nação de Israel, né, do povo também está passando por algumas atrocidades, do povo também está enfrentando alguns problemas. Então existem lamentações nesse sentido. E nós temos ainda um quarto tipo de salmo, que é o salmo de penitência, né? São os salmos penitenciais, né? São aqueles salmos em que o autor vai falar a respeito de perdão de pecados, vai pedir, né, para que o Senhor tenha misericórdia dele, para que tenha misericórdia da nação, e assim por diante. Nós temos ainda também, né, uma quinta categoria, que são aqueles salmos devocionais. São salmos assim bem voltados para a espiritualidade, para a devoção, para a fé, né, como a gente está dando a nomenclatura dessa série de mensagens, né? Então nós vamos encontrar adoração, louvor, ações de graça, né, no meio dessa categoria aí de salmos devocionais. Vamos encontrar ainda salmos litúrgicos. Quais são os salmos litúrgicos? São aqueles que eles eram utilizados em festas específicas, né? Já que os salmos faziam parte do inário do povo de Israel, né? Então, em festas específicas, como por exemplo o dia da Páscoa, né, tinha alguns cânticos que eles cantavam especificamente naquela festa, né, e não cantavam assim o ano todo, mas denominavam aquele salmo para aquela festa específica. Você deve lembrar comigo que um dia Jesus estava com os seus discípulos, né, e era próximo da época da Páscoa, e ele então cantou alguns cânticos, né, com os seus discípulos. Provavelmente ele estava cantando alguns desses salmos litúrgicos. Provavelmente ele cantou alguma coisa, né, de um salmo relacionado à Páscoa, ok? E por último, gente, nós temos aí o que a gente chama, né, de salmos imprecatórios. O que é um salmo imprecatório? É aquele salmo em que algumas vezes o salmista está se dirigindo a uma nação, né, e clamando a Deus pela justiça, pelo juízo, né, com aquela nação que fez alguma coisa contra eles, né? Então, esses são aí basicamente os 7 tipos de salmos que nós vamos encontrar aí no decorrer desse inário do povo de Israel, não é? E aí, então, a gente agora pode entrar já de uma vez no salmo de número 1, né? O primeiro salmo que você tem aí na sua Bíblia. Deixa aí aberta já comigo de uma vez, que nós vamos fazer a leitura agora, e vamos entrar nesse salmo, né, para a gente aprender um pouquinho a respeito dele e entender um pouco mais daquilo que Deus quer para a vida da gente, né? Eu vou ler esse salmo na versão chamada NVI, né, que é a nova versão internacional, né, uma versão que tem uma linguagem um pouco mais contemporânea, mais moderna, né? Se por acaso alguns dos irmãos tiver essa versão, né, siga sempre comigo que vai ser interessante, né? Então vamos lá, salmo de número 1, amém? Está escrito assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, e nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.
Bom, como é que eu quero trabalhar esse salmo hoje aqui pela manhã com vocês? A partir do seguinte tema, né? As benesses dos justos e as consequências dos ímpios. É a maneira como nós vamos fazer aí a exposição do salmo de número 1. Até porque, se você pensar bem, esse salmo ele é dividido exatamente nessas duas situações, com esses dois assuntos, né? Do versículo 1 até o versículo 3, ele está falando das bênçãos dos justos, né? E do versículo 4 até o 6, ele está falando da maldição ou das consequências que os ímpios sofrerão, né? Então o salmo é dividido assim, e por isso que então eu quero trabalhar também a partir dessa perspectiva. Bem, algumas informações sobre o salmo de número 1, antes da gente fazer a exposição dele especificamente, né? A gente viu ali 7 categorias de salmos. Qual seria a categoria do salmo de número 1? Seria a primeira categoria, né? Seria um salmo de sabedoria e de contraste moral. Esse salmo, então, como a gente viu, ele compara, então, né, o caminho do justo e o caminho do ímpio. Mas aí vem a pergunta: quem são esses justos? Quem são esses ímpios? O que significa uma coisa e o que significa outra? Né? Principalmente pensando em Antigo Testamento, já que os Salmos estão ali naquele contexto, né? Quem são os justos do Antigo Testamento? São aquelas pessoas que queriam fazer a vontade de Deus. São aquelas pessoas que queriam andar em conformidade com a vontade do Senhor, né? Essa pessoa não é justa no sentido de que ela não tem pecado, ela não é justa no sentido de que as suas obras são infalíveis. Não, ela é justa porque quando Deus olha para ela, ele vê um coração de alguém que quer fazer sua vontade, né? Por exemplo, basta a gente se lembrar de Davi, né, autor da maioria dos salmos, de quase a metade dos salmos, né? Ele ganhou um apelido, né? O apelido dele é um homem segundo o coração de Deus. Mas se a gente estudar a biografia de Davi, gente, Davi foi assassino, Davi foi adúltero, Davi cometeu pecados gravíssimos, moralmente falando, né? Davi foi alguém que não cuidou dos seus filhos muito bem, né? Teve erros assim, complicadíssimos, mas ainda assim foi chamado como homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele pecava, como qualquer ser humano peca, mas quando o Senhor, né, chamava a atenção dele e queria fazer com que ele recuasse daquela atitude errada que ele vinha fazendo, ele se quebrantava, ele se arrependia, ele queria mudar de vida. Ele não insistia no erro ou no pecado, mas ele queria voltar atrás e fazer a vontade do Senhor. Por isso que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então, quem são os justos do Antigo Testamento? São aqueles que não erram? São aqueles que não pecam? Não, são aqueles que querem fazer a vontade de Deus. São aqueles que querem caminhar de acordo com os preceitos divinos, né? E os ímpios, quem são? Ímpio vem da ideia de impiedade. O que é impiedade? É falta de temor do Senhor. Então, os ímpios são aqueles que não têm temor de Deus. Se o justo tem temor do Senhor e quer fazer a vontade de Deus, o ímpio não tem. O ímpio faz aquilo que o seu coração manda. O ímpio faz aquilo que a sua carne, que o seu impulso manda ele fazer. Ele não tem compromisso com Deus. Então esse é o contraste, né? E comparando isso com a teologia do Novo Testamento, nós podemos inclusive apontar para a maneira como o apóstolo Paulo diferenciava nessas duas categorias de pessoas. Um grupo, a gente viu isso domingo passado até, né? Um grupo o apóstolo Paulo chama de espirituais. Esses seriam justos, né? E outro grupo ele chama de carnais. E a gente viu, né, que espirituais, uma pessoa espiritual não é aquela pessoa, né, que vira cambalhota na hora do culto, não é aquela pessoa que fala em línguas o tempo todo, não é aquela pessoa, né, que sapateia. Espiritual, a palavra espiritual significa aquele que é guiado pelo Espírito. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo, né? Uma pessoa que é guiada pelo Espírito Santo, que quer fazer a vontade de Deus, esse é espiritual. E o carnal é aquele que é guiado pelos impulsos da carne, aquele que é guiado pelos impulsos da sua natureza caída, corrupta. Esse é um ímpio, né? Então, crente não pode ser carnal. Se é crente, tem que ser espiritual. Se nasceu de novo, se recebeu o Espírito Santo, tem que ser espiritual.
conforme a gente aprendeu domingo passado à noite, né? Aí eu não vou voltar nesse assunto porque é um assunto grande, extenso e lá do Novo Testamento. Vamos nos ater aqui então ao Salmo de número 1. Bem, a gente descobriu aí então agora, né, quem são justos, a gente descobriu quem são os ímpios. Vamos agora para o Salmo. Como esse Salmo é curtinho, é um Salmo pequeno, dá para a gente tentar entender um pouco ele, né, versículo por versículo. Dá para a gente fazer uma exposição mais detalhada, né? Tem Salmo que vai ser enorme, né? Não dá para fazer isso. O Salmo 119, por exemplo, né, é o maior Salmo da Bíblia. É o maior capítulo da Bíblia, né? Apesar de alguns não considerarem Salmo como capítulo, né? Mas o Salmo 119 é enorme, né? Então, por exemplo, a gente não vai nem no dia que chegar nele, né, ler ele todinho aqui, que é muito grande. Então a gente vai pegar as ideias centrais e trabalhar, né? Mas o Salmo de número 1 é pequenininho, então dá para a gente trabalhar com calma. Vamos falar um pouco sobre o Salmo de número 1. Ele começa dizendo aí então que bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Bem-aventurado significa dizer em português para a gente, né? Seria quão feliz, como é feliz, né? Então é como se fosse uma exclamação, né? E aí no texto hebraico tem até uma coisa que não aparece na tradução em português, né? Que tem um plural, né? Quão felizes, mas aí o feliz não está no plural, é só o bem-aventurado, né? Aqueles não está no plural, né? Está no singular. E aí é como se fosse uma exclamação mesmo, né? Ó bênçãos, ó dádivas, né? Para aqueles que são justos, né? Para aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. Então, esquecendo essa parte aí, digamos, do texto original, vamos pegar como está traduzido aí para a gente, né? Quão feliz, né? Como é feliz essa pessoa, né, que quer andar segundo a vontade de Deus, né? E aí ele vai apontando para a gente como é que essa pessoa pode se tornar bem-aventurada, como é que essa pessoa pode se tornar muito feliz. E, gente, nós vivemos numa era que as pessoas estão em busca da felicidade. Agora, o problema é como as pessoas entendem felicidade hoje, né? Você já deve ter visto, inclusive, um filme com esse nome, né? Em Busca da Felicidade. É um filme que ficou famoso, né? Um filme com Will Smith, um filmaço, aliás, né? Um filme muito bom, né? Leva a gente a... De vez em quando cai até um cisco no olho da gente, né? Quando assiste esse filme, não é verdade? Dá uma choradinha, né? É um filme muito bom. Porém, gente, né, quando a Bíblia fala aqui de bem-aventurança, de felicidade, ela não está falando de felicidade nesses moldes. Quando a Bíblia fala de felicidade, ela não está dizendo, né, de você ir à luta, de conseguir um emprego, de ficar milionário. Não que você não possa ir à luta, não que você não possa, né, ser um empreendedor, né, não que você não possa um dia, quem sabe, né, se tornar um milionário. Não é isso. Quando a Bíblia fala de felicidade, ela está falando de uma felicidade num sentido mais completo, num sentido perfeito, num sentido espiritual. Essa felicidade somente Jesus, somente Deus pode preencher no vazio existencial que todo ser humano tem, tá bom? Então essa é a felicidade que o salmista está falando aqui também, e é bom a gente já saber disso. Agora, quem são esses muito felizes? Quem são essas pessoas tão alegres que o salmo aqui está dizendo? São aqueles que não andam segundo o conselho dos ímpios, são aqueles que não param no caminho dos pecadores e são aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores, né? Eu fiz até uma citação já nas versões mais tradicionais da Almeida, né? Então, eu queria chamar a sua atenção para você observar, né, a maneira como o salmista coloca isso. Presta atenção comigo, ele diz: anda, para e se assenta. Você já parou para pensar nesse detalhe? Né? Bem-aventurados são aqueles que não andam, param e assentam. Com quem? As três coisas que ele fala têm a ver com pessoas que são ímpias. Vamos pensar de novo lá. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quem é o ímpio? É aquele que anda segundo a sua inclinação carnal, segundo a sua inclinação pecaminosa. Bem-aventurado aquele que não para no caminho dos pecadores. E aqui ele está falando de pessoas que vivem na prática do pecado, né? Porque num sentido, né, de pecar acidentalmente, todos nós também pecamos, né? É o que o apóstolo João explica também na sua epístola. E por último, aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, dos zombadores, né? O que é um escarnecedor? Quer dizer que o crente não pode brincar? O crente não pode ser bem-humorado? Pode, velho. Nós podemos brincar, nós podemos contar piada. De vez em quando eu conto umas piadas, né? Muito sem graça, inclusive, né? Aí o pessoal ri, porque é muito sem graça, né? Aí fica tão sem graça que ele ri da piada sem graça. Mas a gente pode rir,
a gente pode se divertir, a gente pode assistir um filme de comédia, não tem problema nenhum, né? Agora, existe uma diferença entre ser bem-humorado e uma diferença entre ser um escarnecedor, um zombador, né? Por exemplo, às vezes a gente brinca, né, com um irmão, né? Teve um irmão nosso aí, que eu não vou citar o nome, né? Cortou o cabelo, ficou parecendo aquele bonequinho do Minecraft, né? O cabelinho quadradinho, né? E eu tenho certeza que se a gente falar aqui de outra, nós vamos brincar uns com os outros, né? Agora, a zombaria, quando a pessoa quer escarnecer do outro, aí é o que a gente começa a chamar hoje de bullying, por exemplo, né? Você pega, por exemplo, um profeta aqui da Bíblia, né, que era carequinha, né? Eliseu, aquele que substituiu Elias, né? Um belo dia ele está seguindo o seu caminho e vem um monte de menino para ele e fala: sobe careca, né? Calvo, né? A Bíblia traduziu ali com eufemismo, né? Mas é careca, né? Sobe seu careca, né? Eles estavam debochando do Eliseu, né? Então, assim, gente, a zombaria, né, esse tipo de humor não é uma coisa decente, não é uma coisa que combina, né, com a conduta de nós, servos de Deus, de uma pessoa que quer ser justa nos caminhos do Senhor, né? Mas eu queria que você entendesse aqui, né, voltando, né, para essa sequência que o salmista fala, o que eu estou chamando aqui de efeito declinador. Porque olha só, ele só vai descendo, declinando. Repara comigo, né, ó, todas as três coisas têm a ver com pessoas que não têm temor de Deus. Você viu lá? Ímpio, pecador, escarnecedor. Agora, como é que é o caminho para chegar com eles lá? É andar, parar e assentar. Vai declinando. Vai declinando. Às vezes tem pessoas que não percebem. Elas estão querendo fazer a vontade do Senhor, mas não vigiam. Começam a seguir, né, infelizmente, o caminho dos ímpios. E aí, quando eles se assustam, ó, é o efeito declinador. Andar, parar, sentar com ele. O que essas três coisas significam? Como que isso, né, infelizmente, às vezes acaba acontecendo na vida de algumas pessoas? A primeira coisa que envolve aí, né, andar, né, tem a ver com a sedução. Então, vamos lá. Aquele que não segue os conselhos dos ímpios. É bem-aventurado aquele que não anda, que não segue o conselho dos ímpios. Olha o que o proverbista diz, Provérbios 1, versículo 15. Meu filho, não vá pela vereda dessa gente. Afaste os pés do caminho que eles seguem. Quando a gente pensa no caminho dos ímpios, no conselho dos ímpios, o caminho que eles seguem, a trilha que eles andam, não é um caminho abençoador. Não é uma trilha, né, recheada de temor do Senhor. A gente pode, inclusive, exemplificar isso daqui, né? Não anda segundo o conselho dos ímpios, né? Imagina, por exemplo, nessa sociedade atual, que a família está cada vez mais banalizada. Imagine comigo, alguém que está ali passando uma crise matrimonial, né? Tem um casamento com dificuldade, né? E aí a pessoa vai procurar um conselho, em vez de vir procurar um conselho na igreja, ao invés de vir procurar um conselho com o seu pastor, ao invés de procurar um conselho com um crente mais maduro, ele vai lá procurar um conselho com um amigo do trabalho que não é crente, com um amigo do trabalho que não tem temor de Deus. Quando eu falo crente, eu estou falando de alguém que tem temor de Deus, porque às vezes, no que a gente chama de igreja, tem gente que não tem temor de Deus. Então, cuidado, essas pessoas não vão procurar conselho. Ou pessoas imaturas também, não é o caminho, né? Então, nós temos que procurar conselho com aquelas pessoas que podem, de fato, trazer um conselho bíblico, temente ao Senhor, né? Mas aí imagina essa mesma pessoa, vai lá e procura um conselho com o ímpio. Aí o ímpio vai dizer para ele: não, para que você está insistindo nesse casamento? Né? Tem aí fora, no meio secular, né, tem um ditado aí, não sei se aqui, vocês já devem, com certeza já devem ter ouvido falar, né? Mas que é assim: mulher é igual biscoito, vem uma, vai 8. Né? Ou seja, a pessoa vai pedir um conselho matrimonial: estou com crise no meu casamento. Aí o camarada vai falar: que é isso, rapaz, o mundo está aí, ó, cheio de mulher. Larga a tua mulher, arruma outra mulher. Tem um monte de mulher por aí. Então, esse não é um conselho baseado nos parâmetros da Bíblia. Esse não é um conselho, né, que de fato a gente deve seguir. Não é um caminho piedoso, não é um caminho, né, que honra ao Senhor e a sua palavra. Então, gente, quando a Bíblia fala não ande segundo esses conselhos, é para a gente evitar mesmo.
É como o proverbista disse: não ande pela vereda dessa gente, pelo caminho dessa gente. Afasta o seu pé do caminho que eles seguem. Ele diz ainda também, em Provérbios 1:10: não siga pela vereda dos ímpios, e nem ande pelo caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste-se, não se detenha. Olha que interessante, gente. Ele dizendo: olha, viu que é um caminho ímpio, viu que é um caminho que não glorifica a Deus? Foge desse caminho, evita esse caminho, né? Se afasta dele. Essa é a maneira como nós devemos nos comportar. Agora, muitas das vezes o caminho do ímpio é um caminho de sedução, né? É um caminho de atração. Se você lembrar comigo, quando Eva foi tentada, como é que ela foi tentada? Ela foi seduzida. A serpente está lá batendo um papo com ela, né, conversando, e pergunta: foi isso aí mesmo que Deus disse para você, que você não pode comer de nada que tem aqui? Olha a astúcia dela, né? Deus em momento nenhum falou que não podia comer de nada, né? Mas foi uma forma de puxar assunto. Você, é verdade que você não pode comer de nada que tem aqui, né? Não, posso comer de tudo, só aquele fruto lá do conhecimento do bem e do mal que eu não posso comer. Aí a serpente começou: não, que é isso, não é bem assim, né? Por que você não pode comer? Não, Deus disse que o dia que a gente comer nós vamos morrer, vamos ficar igual a Ele, né? E aí a serpente começa a explicar, né, que ficar igual a Deus é uma coisa boa, conhecedor do bem e do mal, né? Eles vão ficar semelhantes ao Altíssimo, e aquilo vai seduzindo, né? E não bastasse essa sedução, né, argumentativa, intelectual ou cognitiva, a serpente ainda vai para uma outra categoria de sedução. Ela começa meio que a mostrar assim: olha lá o fruto como é que é, ó. É suculento, olha lá o fruto, parece ser gostoso, parece ser saboroso, né? Tem uma categoria de poesia, não vou me lembrar agora, né, que tem muitos anos que eu estudei isso, estava no ensino médio, né, mas tem uma categoria de poesia que, que os poetas, eles iam falando, acho que faz parte da cultura barroca, né, dali para frente, mas eles iam falando determinadas coisas, né, e aí você meio que conseguia sentir o gosto, conseguia se ver no ambiente, né, na iluminação, né, se ele falava de um lugar tenebroso, né, você se sentia naquele lugar escuro, sem luz, né, se ele falava de uma comida, você quase que sentia o gosto que ele ia descrevendo, né. Então, é mais ou menos isso que a serpente fez. Ela começou a descrever o fruto e falou: olha lá como é que é o fruto, é suculento, dá prazer, experimenta. E ela foi seduzida. Nós temos que tomar cuidado, gente. Nós temos que tomar cuidado. Nós precisamos evitar o caminho dos ímpios. Não podemos andar com eles. E o que é andar com ímpio? Sabe, é permitir que essas coisas entrem na nossa vida. E essas coisas entram na vida da gente de muitas maneiras. Elas entram pelas artes, né, pela música, elas entram pelos programas de televisão, elas entram pelas companhias. E aí a gente tem que aprender a ter discernimento, né, para exatamente não dar lugar a essas coisas na vida da gente. Aí vem a segunda parte, né? O salmista diz: aquele também que não para no caminho dos pecadores, ou seja, que não imita a conduta dos pecadores, né? Então a primeira parte é a sedução, andar. A segunda parte é a ação, é quando a pessoa já começa a fazer. Antes ela é seduzida, ela vê, ela fala: é mesmo, né? Olha que legal, né? Olha, é mesmo, não tem nada a ver. Daqui a pouco ela já está fazendo, ela já está imitando, ela já está fazendo exatamente a mesma coisa. E a Bíblia orienta a gente a não fazer isso. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 11, Paulo disse assim: não participem das obras infrutíferas das trevas. Ao invés disso, exponham-nas à luz. E ele também escreveu aos Romanos, capítulo 2, verso 3. Quando você, um simples homem, os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Esse último versículo é interessante, porque Paulo está falando de coisas que muitas das vezes nós cristãos fazemos. Nós criticamos a conduta, a postura daquelas pessoas que são ímpias, que não têm temor do Senhor, mas às vezes julgamos e fazemos. E Paulo está falando: você julga, faz a mesma coisa, e acha que vai escapar do juízo divino? Né? Ou seja, nós temos que evitar, né, não apenas andar nesse caminho, mas parar nesse caminho. Porque é o efeito declinador, é o que eu falei, ó. Devagar, né, paulatinamente, devagar a pessoa, quando ela assusta, já está vivendo aquilo. Tem uma ilustração, não sei até onde ela é verdadeira, né? Não sei se ela é real mesmo, né? Eu me lembro que há mais ou menos aí uns
12 anos atrás, um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro usou ela numa palestra que eu participei, e ele falou de como matar um sapinho, né, cozido. Então, ele falou de duas formas para você tentar. A primeira é fervendo a água, aí a água já está lá borbulhando, fervendo, você pega o sapinho e joga na água fervendo. O que o sapinho vai fazer? Vai pular. Vai pular dali queimado já, né? Porque a água está muito quente, mas ele vai pular, ele vai reagir. Aí aquele professor disse de uma outra possibilidade, que seria você pegar a água em temperatura ambiente, colocar o sapinho ali dentro, ele não vai pular, porque é uma temperatura agradável, e aí então você coloca a água para ferver. E ele não vai sentir a mudança da água. De repente, quando ela estiver fervendo, o sapinho está lá dentro, quietinho. A água ferveu e ele morreu cozido. Ele não percebeu a mudança, né? E o que está acontecendo aqui no Salmo de número 1, gente, é mais ou menos isso. Andar, parar, sentar. A primeira fase é uma fase de sedução, a segunda fase é uma fase de ação, de imitação, e a terceira fase é uma fase de associação, de comunhão. A pessoa já está junto. Ela já nem percebe mais, já vive aquilo, pratica aquilo, né? Já está seguindo aqueles caminhos, já nem vê mais maldade, já nem vê mais que é pecado. São aquelas pessoas que começam a olhar para coisas que são erradas, que a Bíblia condena, e ela fala, não, isso aqui é normal, é comum, não tem problema nenhum, não tem nada a ver, porque ela já foi seguindo esses caminhos. Ela andou, ela parou, e agora ela está sentada com esses escarnecedores. Isso é um perigo muito grande. Paulo escreveu aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 33, dizendo assim, não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, né? Então a gente tem que tomar cuidado para não seguir o caminho, para não parar no caminho e não sentar nesse caminho. Perigoso, né? Quando Paulo falou aqui sobre as más companhias, gente, ele estava falando sobre um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto, né, de pessoas que estavam negando a ressurreição dos mortos. A gente viu isso domingo passado na mensagem à noite, né? Então tinha um grupo dentro daquela igreja que não acreditava em ressurreição dos mortos. Para eles, morreu, acabou. E essas pessoas estavam influenciando dentro da igreja. E Paulo estava dizendo, cuidado, não anda com esse pessoal aí não. Né? As más companhias corrompem os bons costumes. Então cuidado com as companhias que você tem tido, né? Às vezes tem companhia física que corrompe os bons costumes, né? Companhia física, amizade, né? A gente não é desse mundo, mas vive no mundo, né? Foi o que Jesus orou em João 17. Mas a gente tem que aprender a viver nesse mundo, né? Essas companhias que corrompem os bons costumes, vamos evitar. Essas pessoas que acabam levando a gente para o mau caminho, evita, não anda junto, né? Procure pessoas que vão te levar para o bom caminho, tá bom? Né? E as más companhias são apenas físicas? Não, gente. Hoje em dia as más companhias são virtuais também, né? Ela pode ser na televisão, ela pode ser pela internet, ela pode ser por um filme, pode ser por um programa, pode ser de muitas maneiras. Então, cuidado. As más companhias, elas podem corromper a sua fé, podem corromper a sua crença, podem corromper a sua conduta, podem corromper os bons costumes, né? E aí, então, a gente vai, né, para o versículo 2. Lá no versículo 2, o salmista já começa a dizer que esses bem-aventurados, esses justos, né, eles não se satisfazem com essas coisas aí. Né? Que coisas são essas? Né? É o que a gente viu, né? Aquele que não anda no caminho, né, dos ímpios, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao invés de ter prazer nessas coisas, o justo tem prazer em quê? De acordo com o versículo 2, ele tem prazer na lei do Senhor, né? E nessa lei medita de dia e de noite. Que lei é essa? Quando a gente fala lei, claro que a primeira coisa que vem na mente, pensando até em Antigo Testamento, é a lei de Moisés, né? A gente pensar lá no Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia. Mas eu gostaria que você entendesse lei aqui num sentido mais amplo. Lei aqui tem a ver com a ideia da totalidade da vontade de Deus, né? Ou seja, a vontade de Deus para a vida da gente. O nosso prazer está nisso. Até porque, se a gente parar para pensar, como é que Jesus resumiu o Antigo Testamento? Um dia chegaram para ele lá e falaram, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Como é que Jesus respondeu? Ele respondeu, olha, o maior mandamento é esse:
Amarás ao Senhor teu Deus de toda a tua força, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todo o teu coração. E o segundo mandamento é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Lembra que eu disse aqui para vocês que a Bíblia judaica, a Bíblia dos hebreus, era dividida em lei, profetas e escritos? Jesus falou, toda a Bíblia, toda a Bíblia depende desses dois mandamentos. O resumo de toda a Bíblia é amar a Deus e amar ao próximo. Então, quando ele está dizendo aqui para a gente que o prazer do justo está na lei do Senhor, o prazer do justo está em amar a Deus acima de tudo. O prazer do justo está em amar ao próximo como a si mesmo. A satisfação dele está na lei do Senhor. Prazer, aí a palavra hebraica que aparece, significa deleite, satisfação. Sabe, quando você chega num certo lugar, está com fome, aí vê aquela comidinha quentinha, preparadinha, aquele cheirinho que até te leva, quase que te hipnotiza e vai te levando para a panela. Aí você come, termina de comer, passa a mão na barriga e fala, estou satisfeito, A ideia aqui tem a ver com isso, sabe? O nosso deleite, a nossa satisfação, o nosso prazer está na lei do Senhor, sabe? Uma das melhores coisas que tem é comer, gente? Está lá com fome, abre aquela panela, aquele cheirinho gostoso vem, você joga a comidinha ali, dá aquela garfada, começa a mastigar. Dá prazer, não dá? Fala a verdade. Você mastiga até devagarzinho, tá gostoso, Tem gente que gosta muito de doce, aí pega a colherzinha pequenininha, põe só um pouquinho na boca, vai degustando, Por quê? Porque dá prazer. Então, a vida do cristão, a vida daquele que é justo, daquele que teme a Deus, é uma vida cujo prazer está na lei do Senhor. O prazer está em cumprir a vontade de Deus, em conhecer a vontade de Deus. Por isso o salmista também diz que nessa lei o justo medita de dia e de noite. Então, quando ele fala, por exemplo, que o prazer está na lei, ele não está falando num sentido legalista. Sabe aquelas pessoas legalistas, como eram os fariseus, como eram os saduceus, sabe, gente legalista? Isso não pode, isso daí está errado. A Bíblia diz assim, não é nesse sentido. Por isso que eu disse aqui do amor. Não é em lei, em norma. Tem que ser assim, aquelas pessoas muito radicais, tem que cumprir, ou se não cumprir, tem que ser punido, 8 ou 80, Não é nesse sentido, tá? Mas amar a lei é amar a vontade de Deus, é amar aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida e para a vida do próximo, tá? E aí, então, ele fala da importância de meditar também nessa lei de dia e de noite. O que ele está querendo dizer, gente? Será que o salmista está querendo dizer que a gente tem que andar o dia inteiro com a Bíblia na mão, lendo toda hora, Vira a folha, li. Não, o que ele está dizendo é que a Escritura tem que ser o nosso modo de vida. A Escritura tem que estar plantada dentro do coração da gente. A Escritura tem que ser memorizada, tem que ser analisada, tem que ser estudada. Então a gente precisa separar tempo da nossa semana, do nosso dia, para ler a Bíblia. E meditar nela. Você lê um versículo de manhã, vai trabalhar, fica com aquele texto na cabeça. O que isso tem a ver comigo? Como isso se relaciona com a igreja? Vai pensando, meditando naquilo. É isso que ele está dizendo, meditar na lei de dia e de noite. É igual, por exemplo, o apóstolo Paulo falou, para a gente orar sem cessar. Como é que seria orar sem cessar? Seria 24 horas do nosso dia orando? Não, ele está falando de um modo de vida, de estar conectado com Deus, A gente está ligado com o Senhor o tempo todo. Você está na rua, está andando, está nas suas atividades, está no trabalho com as suas atividades, mas está conectado com Deus. O seu coração está no Senhor. A sua mente está nas coisas celestiais. Essa é a questão. É a sua conexão, é a sua espiritualidade com o Senhor. Então, meditar na Escritura, na lei, de dia e de noite, envolve essa conexão, envolve esse momento. Você está o tempo todo pensando nas coisas que são do alto, como Paulo escreveu aos Colossenses, lá no capítulo 3. Bem, pensando um pouco nisso, Vou citar 2 textos bíblicos aqui que falam a respeito dessa coisa de meditar de dia e de noite, O primeiro deles está em Deuteronômio 6, versículo 6, que está escrito assim: que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração. É o que eu falei, É um modo de vida, é um estilo de vida. A palavra do Senhor tem que estar no seu coração. Tem um salmo que o salmista fala isso, Como é que o jovem vai se manter puro nos seus caminhos?
escondendo a palavra no teu coração, né? Então, a ideia, né, de esconder a palavra no coração é uma coisa importante, né? Um outro texto: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, esconder a palavra no coração é ter esse temor do Senhor, é pensar, peraí, o que a Escritura diz a respeito dessa prática, o que a Escritura diz a respeito dessa conduta, né? É ter esse estilo de vida. Josué 1:8: não deixe de falar das palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido, né? Então ele está falando, não deixe de falar do livro dessa lei, né? Esteja sempre falando da palavra de Deus, da Escritura, esteja sempre meditando nela, comentando com um, comentando com o outro. Você aprende uma coisa, fica doido para contar para alguém, né? Então, é importante a gente ter realmente essa prática de vida, essa conduta, né, diária na vida da gente. E aí nós chegamos então no versículo 3, é quando o salmista agora começa a comparar a vida de um bem-aventurado com uma árvore, né? Ele pega a sabedoria, né, agronômica da época, né, e ele faz uma comparação, né, de acordo com a observação que eles tinham, faz uma comparação com a vida do justo. E ele diz então que essa pessoa bem-aventurada é como uma árvore plantada junto aos ribeiros de água. Ela dá os frutos na estação certa e as suas folhas nunca murcham. Olha que interessante a comparação que ele faz, né? Então, eu queria começar falando sobre essa comparação, primeiramente, pelo fato de que há um texto muito parecido com ele em Jeremias 17:8. Eu vou ler aqui o texto de Jeremias, é muito parecido, né? Dá para a gente fazer a comparação, que está escrito assim, ó: ele será como uma árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nem deixará de dar fruto. Isso aqui é o texto de Jeremias 7:8. É muito parecido com o Salmo 1, versículo 3. Muito parecido, né? Agora, pensando um pouco naquilo que o salmista disse, gente, presta muita atenção nisso daqui. Primeira coisa que o salmista diz, né, pensando na sabedoria agronômica da época, ele diz que o bem-aventurado é parecido com uma árvore plantada junto a ribeiro de água. Imagina que você é o dono de uma propriedade, né, de terra. Você quer plantar a árvore, você quer plantar a árvore que vai dar fruto, né? Você é um agricultor, você quer colher esses frutos depois, você quer comercializar esses frutos depois. E aí você tem que pensar estrategicamente como você vai plantar. Naquela época não tinha esse sistema de irrigação que a gente tem hoje. Então, qual era o melhor lugar para se plantar uma árvore frutífera, né? Principalmente que a pessoa ia sobreviver daquilo ou comercializar aquilo depois. Onde era? Próximo de um lugar que tem água, né? Se ele planta muito longe, como é que ele vai irrigar? Não tinha técnica de irrigação igual existe hoje. Então, repare que é árvore plantada. É um local escolhido. Ele não foi lá simplesmente aleatoriamente e falou, vou plantar aqui. Pum. Não, ele escolheu o lugar. Ele foi inteligente. Ele falou, vou plantar próximo a ribeiro de água. A um local onde tem uma irrigação natural. A um local onde essa árvore vai poder crescer e sozinha, como diz lá Jeremias 17, né, vai poder estender suas raízes lá para o ribeiro de água, para as correntes das águas, e puxar os nutrientes que ela precisa. Então, repare comigo, não foi uma coisa aleatória. A árvore plantada foi colocada no lugar certo. Por quê? Porque o justo, aquela pessoa que quer fazer a vontade do Senhor, não está sujeita ao acaso. Deus não pegou essa pessoa e falou, vive aí do jeito que você quiser. Ela não está sujeita ao acaso. Ela está debaixo do controle soberano de Deus. Aquela pessoa que quer fazer a vontade do Senhor não vive aleatoriamente, não vive de qualquer maneira, não vive pela sorte, mas ela confia no Senhor. Ela sabe que ela não está jogada ao léu, mas que Deus está controlando, comandando, guiando a vida dela e os passos dela. Então, essa verdade é interessantíssima. O fato dessa árvore não ser plantada aleatoriamente. No Novo Testamento, Jesus, em Mateus 15:13, disse algo muito interessante. Ele falou assim, toda planta ou toda árvore que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada pelas raízes. Então, gente, nós somos árvores plantadas.
Plantadas onde? Próxima aos ribeiros de água, próxima às fontes de água. Quem é a nossa fonte de água? Já que a gente viu ali comparando com Jeremias, que essa árvore estrategicamente plantada perto do ribeiro, o que ela faz? Ela estende as suas raízes e puxa os nutrientes necessários. Quem é a nossa fonte de água? Quem é o rio de águas vivas? É o nosso Deus, é o nosso Cristo. Nós fomos plantados nele, nós fomos enxertados nele. Jesus, em João 15, é dito que é a própria videira verdadeira, nós estamos nele. Quando a gente precisa de um nutriente, a gente sabe em quem recorrer. Quando você está passando alguma dificuldade, quando você está passando alguma situação que te compromete, que te entristece, a quem você recorre? Ao Senhor. É a Ele que você se dirige em oração, é a Ele que você pede misericórdia, é a Ele que você pede que a sua vida seja conduzida de uma maneira melhor. Quando você se alegra, a quem que você dá graças? Você fala, graças a Deus, obrigado Senhor. Você diz, aleluia, que é uma palavra que aparece aqui muito nos Salmos, Aleluia significa louvai ao Senhor, Você grita aí às vezes no culto, aleluia, significa louvai a Deus, louvai ao Senhor, Então, nada mais é do que isso, gente. Nós somos plantados estrategicamente próximo aos ribeiros de água. A sua vida está fraca? Sua fé está fraca? Estende as suas raízes ao ribeiro de águas, ao rio de águas vivas, e a tua espiritualidade vai ser novamente reavivada, fortalecida, porque Ele é a água que nós precisamos. Diz aí o texto ainda, que essa árvore, então, pelo fato dela estar plantada junto ao ribeiro de águas, ela também produz frutos na estação certa. Ou seja, como ela está ali num ambiente propício, foi tudo pensado estrategicamente, essa árvore foi plantada lá, não foi à toa, mas por um propósito, que ela frutifique. Então, já que ela estrategicamente está no lugar mais adequado para que ela produza os seus frutos, as estações do ano ela vai seguir direitinho. A época que é para ter folha, vai ter folha. A época que é para ter fruto, vai ter fruto. E assim por diante. E como essa verdade se aplica na vida da gente? A nossa vida, em primeiro lugar, tem que ser frutífera. Deus espera ver na vida de cada um de nós frutos. Deus quer ver na minha vida e na sua vida o fruto do Espírito. Mas, além disso, o fato dessa árvore produzir fruto nas estações corretas envolve na nossa vida a necessidade de ter discernimento para as estações da vida. Sabe, Eclesiastes 3 lá, o sábio não fala a respeito disso, que há tempo para todas as coisas debaixo do sol? Há tempo para tudo. Sabe, então a gente precisa entender o tempo que nós estamos vivendo. Espera aí, é tempo de quê agora? Não, agora é tempo de estudar. Não, agora é tempo de trabalhar. Não, agora é tempo de orar. Não, agora é tempo de eu dar uma descansada. Agora é tempo de eu batalhar. É tempo disso. Nós temos que discernir esses tempos e produzir os frutos de acordo com a estação correta. Terminou um tempo, vai começar outro tempo, muda o tempo também na sua vida. Muda o seu cérebro, para ele raciocinar aí, para ele entender, muda a mentalidade. Espera aí, até aqui era isso, era tempo disso, agora é tempo de outra coisa. Então, se é tempo de outra coisa, eu preciso mudar os meus atos, os meus pensamentos, as minhas atitudes, para esse outro propósito agora. Então, o justo, ele tem esse discernimento, ele consegue entender que o que está acontecendo na vida dele não é por acaso, não é à toa, ele não está sujeito ao acaso, ele está no controle soberano de Deus. E se é um tempo novo, ele entende, espera aí, eu preciso cumprir aquilo que Deus quer para a minha vida nesse tempo. E outra coisa curiosa, que diz aí que as folhas dessa árvore não murcham. As folhas dessa árvore não murcham, O texto de Jeremias, comparando lá com ele, diz que as folhas estão sempre verdes, eu não sei se esses antigos já tinham a noção do que eu vou dizer agora, muito provavelmente não, muito provavelmente eles não tinham noção do que eu vou dizer, mas a gente também deve levar em consideração a revelação de Deus, a gente deve levar em revelação a inspiração do Espírito Santo, que é o fato de que hoje nós sabemos que a folha nas árvores ela tem uma finalidade, uma função muito importante. As folhas elas têm a função de realizar o que a gente chama de fotossíntese, Então ela recebe da luz solar, aqueles raios, a energia, e converte essa energia da luz solar em alimento, em glicose.
Então, é uma das formas da árvore se alimentar também. Então, a árvore se alimenta lá dos nutrientes que ela puxa da água, mas ela também se alimenta da luz solar, né? Então, gente, isso é interessante. Por quê? Porque a Bíblia compara o nosso Deus com o sol. Diz para a gente, lá em Malaquias 4:2, que Deus é o sol da justiça. A Bíblia diz para a gente também, em João 8:12, que Jesus é a luz do mundo. E a Bíblia também diz para a gente, em Apocalipse 22:16, que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Sabe, às vezes tem alguns momentos que as coisas parecem estar obscuras na vida da gente, mas aí sai daqui hoje lembrando que Deus é o teu sol da justiça, que Jesus é a luz do mundo e que Jesus é a resplandecente estrela da manhã. Tem alguma coisa obscura, difícil de entender? Vai aos pés de Cristo, vai orar, vai pedir iluminação ao Senhor, e Ele pode trazer luz na tua vida e mostrar o caminho que deve ser seguido. Amém? E aí o resumo, então, né, desses 3 versículos, esses 3 primeiros versículos, está aí no finalzinho do versículo 3, né, quando o salmista diz aí, tudo o que essa pessoa faz prospera, dá certo, né? Claro que ele não está falando naquele sentido, né, da teologia da prosperidade hoje, né? Onde eu colocar a minha mão vai dar certo, né? Tem, por exemplo, a promessa que Deus fez a Abraão, né? Dizendo, onde a planta dos seus pés pisarem, eu vou te dar. Aí eu lembro, né, de um pastor, né, que seguia aí essa teologia da prosperidade, essa teologia neopentecostal. E ele falou, onde eu vou sair pisando nos lugares agora que vai ser meu, Deus vai me dar. E aí um dia eles queriam comprar uma propriedade para a igreja, ele arrancou o sapato, né, foi lá num lugar que ele viu, falou, aqui dá uma boa igreja, arrancou o sapato, pôs o pé lá dentro, assim, da propriedade, passou pela grade, né, pisou lá dentro, falou, isso aqui agora é meu, né? Gente, nós não estamos falando disso. Nós estamos dizendo, lembra lá da felicidade, o conceito que a gente está dizendo aqui é no sentido espiritual, né? Ou seja, a sua vida com Deus, a sua vida na espiritualidade vai prosseguir, né? Vai seguir adiante em crescimento, em constância, né? E em intimidade com Deus. Tudo que você fizer na obra de Deus vai prosperar, vai funcionar. Não quer dizer que você não vai enfrentar luta, não quer dizer que você não vai enfrentar batalhas na sua vida pessoal, em todos os âmbitos da sua vida. Você vai enfrentar. Mas a boa notícia é, fica firme com Deus. Porque hoje pode estar difícil, mas amanhã a porta pode se abrir, né? E tudo vai dar certo. Por isso que ele diz aí que as obras vão prosperar. Tá? Esse é o sentido que ele está ensinando aqui para a gente. E agora do versículo 4 até o 6, né, é o caminho dos ímpios, as consequências dos ímpios. É como ele termina o Salmo de número 1. Veja aí comigo então. Ele começa agora a fazer a comparação dos ímpios. Ele diz, assim não são os ímpios. Não é assim com eles. Com os ímpios não é essa coisa, né, de dar fruto na estação certa. Com os ímpios não é essa coisa de ter a folha verdinha. Com os ímpios não é essa coisa, né, dele ser plantado junto a ribeiro de água. Não, com os ímpios é diferente. Como que é com os ímpios? Os ímpios, a gente viu que eles têm maus conselhos. A gente viu que eles têm más condutas. E a gente também viu que eles têm más posturas. E aí o salmista agora começa a mostrar como é a consequência final da vida deles, né? Lá no começo do versículo 4 ele diz, eles não são assim, são como a palha que o vento leva. É uma figura de linguagem muito comum no meio do povo hebreu, tá? Só para você ter uma ideia, eu vou citar aqui algumas referências de onde essa mesma expressão aparece. Depois você confere na sua casa. Jó 21:18, Salmos 35:5, Isaías 17:13, Isaías 29:5 e Oséias 13:3. Essa figura de linguagem da palha sendo levada, né, pelo vento é uma coisa que é comum, é uma espécie de hebraísmo, né, que aparece na própria Bíblia. E aí eu vou citar aqui, comentando sobre esse texto, né, sobre o significado dele, o que o puritano Richard Baxter falou, né? Vamos ver aqui, ó. De acordo com ele, os ímpios são como o joio, que enquanto está unido e é mantido perto do trigo, goza de alguns privilégios por causa do trigo, e é colocado com cuidado no celeiro, mas depois da colheita é dividido e separado do trigo, expulso e espalhado pelo vento. O que o salmista está dizendo aqui, gente? Ele está dizendo a respeito de coisas que acontecerão no futuro, né? O fato do ímpio ser como a palha que é levada pelo vento
é a maneira como Deus não está lá preocupado em pegar esse ímpio e levá-lo, né, para a sua glória, como Ele vai fazer com aqueles que são justos. O destino daqueles que são justos, que são justificados, é a glória eterna, é o céu, é o seio do Senhor, né, é o gozo do Senhor. Mas e os ímpios? O lugar dos ímpios é outro, é um lugar de tormento eterno, é um lugar de separação eterna, né? Então, por isso que ele diz aí no versículo 5, que eles não resistirão no julgamento. Enquanto os ímpios ainda estão aqui no mundo com a gente, eles ainda podem usufruir de alguns benefícios, né? Porque, por exemplo, a gente olha lá para aquele texto, né, do final do versículo 3, né, tudo que o justo faz prosperará. Mas não é num sentido econômico, não é num sentido político, gente. A gente não pode confundir as coisas, né? É num sentido espiritual, é no sentido de comunhão com Deus, é no sentido da espiritualidade daquela pessoa que busca o Senhor. Não no sentido material, né? Não podemos confundir. Por quê? Porque se você for fazer essa comparação material agora, né, com os ímpios, você vai ver o quê? Que tem ímpios que são muito prósperos. Tem ímpios que parece que tudo que ele faz, né, eu vou criar um empreendimento novo, aí cria uma empresa, o negócio bomba. De uma hora para outra ele está milionário. E o crente está lá passando necessidade, o crente está lá passando dificuldade. E o ímpio viajando para cá, viajando para lá, posta no Instagram, essa semana eu fui visitar tal lugar, né? Aí depois, na outra semana você está lá acompanhando, essa semana agora eu peguei aqui um cruzeiro e estou passando nas Ilhas das Bahamas, olha aqui que bonito, a água azulzinha como é que é. E aí está lá o crente passando dificuldade, às vezes até precisando de ajuda para poder inteirar no seu orçamento e conseguir, pelo menos, ter uma cesta básica em casa, né? Então a gente tem que entender que o que o salmista está falando é lá do futuro. Os ímpios podem até estar usufruindo dessas coisas temporais aqui, mas vai ter um momento que isso aí vai acabar. Do julgamento eles não vão escapar. Tem ímpios que acabam se enriquecendo ilicitamente, roubam, né? Ao invés, a gente vê, por exemplo, os políticos, né? Não é só do Brasil não, é do mundo todo. Ao invés deles se preocuparem com uma justiça econômica, com uma justiça popular, o que eles fazem? Se enriquecem, criam leis que beneficiam cada vez mais a eles e prejudicam as pessoas que estão lá embaixo, né? Isso não é só no Brasil, é no mundo todo que isso acontece. Enquanto essas pessoas estão enriquecendo temporalmente aqui nesse mundo, não se enganem, né? Um dia vai haver o julgamento diante do Senhor. E dessa justiça ninguém vai escapar. Pode escapar, às vezes, da justiça aqui da terra, né? Às vezes o pessoal vai lá, faz uma CPI, investiga. Não, realmente ele é culpado, mas olha, ele não pode ser preso agora não, porque ele está no mandato, né? Tem essas leis aí que beneficiam o político. Mas você acha, gente, que no dia que tiver a reunião lá diante do Senhor, você acha que ele vai poder apelar para alguma coisa assim? Não, mas eu fui político em tal lugar, não sei o quê. Não vai poder apelar. Aliás, Jesus disse que ninguém vai poder apelar nem para nada até espiritual, né? No dia do juízo. Porque alguns, que são falsos profetas, né, vão tentar apelar para isso. Eles vão dizer, mas Senhor, olha lá, lembra do que eu fiz, no teu nome eu expulsei demônio. No teu nome, Senhor, fiz milagre. O que Jesus vai dizer para ele? Não te conheço não, aparta-te daqui, né? Então, no dia do julgamento, não vai ser possível ninguém escapar do juízo de Deus. Olha que interessante, Salmo 73, eu selecionei aqui os versículos 3 a 5 e depois o 16 e o 17, para resumir, né? Nesse salmo, né, o salmista faz essa observação. Ele, sabe, as pessoas que são ali justas, crentes, piedosas, querendo fazer a vontade de Deus, e às vezes são prejudicadas, né? Às vezes a pessoa quer fazer o certo e é prejudicada por fazer o certo. E aí ele olha para o ímpio fazendo tudo errado, maltratando o próximo, se aproveitando do próximo. E ele cresce, ele bomba, ele fica rico, ele fica milionário. E aí o salmista diz assim, quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, têm o corpo saudável e forte, estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Vou até parar aqui rapidinho, né? Interessante, né? Você pega hoje em dia, não está muito diferente, não.
Né? O ímpio, rico, milionário, lá cheio da grana, faz mal para um monte de gente. Quando fica doente, onde é que ele vai se tratar? Lá no hospital sírio-libanês, lá no Albert Einstein. E o pobre? Está lá tentando, né, esperar a fila do SUS andar. Está esperando aparecer uma liberação para ele poder fazer um exame médico, né, ou só uma consulta médica. Né? Então é mais ou menos isso aqui que o salmista estava observando. Só, gente, o que ele faz? Ele faz a observação correta agora. Ele deixa de olhar para o mundo material e entende as verdades espirituais. É o que ele diz agora nos versículos 16 e 17. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Até que entrei no santuário de Deus. E então compreendi o destino dos ímpios. O que o Salmo 1:5 diz? Não resistirão no julgamento. Não vai ter como. Lá no dia do julgamento, ele pode até ser muito rico aqui. Aqui ele pode fazer coisa errada, aí de repente ele chega lá no juiz, paga uma propina, chega na polícia, paga uma propina, mas lá ele não vai ter como fazer isso daí. Ele não vai ter como chegar diante do justo juiz e falar: mas Senhor, toma aqui, eu te dou metade das minhas riquezas, 500 milhões, para o Senhor deixar eu entrar aí no teu reino. Não tem como isso acontecer, gente. Então, eles não resistirão nesse julgamento na eternidade. E aí, então, é assim que o salmista conclui, né, o Salmo de número 1, né, fazendo uma conclusão aí dessa comparação do caminho dos justos, né, das bênçãos dos justos e das consequências dos ímpios. Quando ele diz assim: o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Então a questão aqui que fica para a gente nessa manhã é a seguinte: qual é o caminho que você vai seguir? Qual é o caminho que você vai conduzir a tua vida? O caminho de justiça ou o caminho de impiedade? Esses dois caminhos continuam existindo. Esses dois caminhos são opostos entre si e completamente diferentes um do outro. O primeiro caminho da justiça é estreito, é apertado. Tem hora que dói. Tem hora que você precisa passar num certo lugar e não dá muito, não. Você tem que, ir se esfregando, aí rala o corpo, se machuca. Mas daqui a pouco você está do outro lado. Siga esse caminho, é melhor. Esse caminho conduz à salvação, como nosso Senhor Jesus explicou. Mas tem um outro caminho, gente. É um caminho que Jesus diz que é largo. É um caminho que tem muitas facilidades. É um caminho que tem todos os prazeres que esse mundo pode oferecer. Mas são prazeres, assim, passageiros. É um caminho largo. Mas o destino final desse caminho é um destino de perdição. Escolha o caminho certo. Vamos entrar pelo caminho estreito, pela porta estreita. Porque espaçoso e largo é o caminho que conduz à perdição. Amém? Vamos ficar de pé? Aleluia. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos nessa manhã. Obrigado, Senhor, por tudo que a gente aprendeu. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de cultuar a Ti. Obrigado, Senhor, pelo tempo de comunhão contigo, pelo tempo de comunhão com a Tua igreja, uns com os outros. Abençoa, Senhor, esse domingo, nós possamos ter um dia, ó Deus, de vitória com a família, de tranquilidade, de descanso. Possamos nos preparar, né, estarmos nos consagrando e que mais tarde, Senhor, possamos estar juntos aqui à noite, buscando, glorificando ao Senhor e buscando a Tua perfeita vontade. Visita, Senhor, os irmãos, as irmãs que não puderam estar conosco aqui na manhã e que à noite, Senhor, possamos estar juntos, bendizendo e adorando ao nome do Senhor. É o que nós te pedimos, é o que nós te agradecemos neste dia, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.